Transformação social, justiça, igualdade, inclusão e combate à pobreza. São temas profundamente cristãos, mas se forem analisados separadamente com um enfoque exagerado à parte do evangelho, podem se tornar um problema teológico. Por isso que você está aqui no segundo episódio do nosso quadro Descortinando as Falsas Teologias. E hoje nós vamos falar sobre a teologia da missão integral. Você já ouviu falar sobre isso? Qual a sua opinião? Já coloque aí nos seus comentários. Se você não conhece, não sabe do que se trata, fica aqui até o final, que hoje o conteúdo está bem legal. Te convido desde já a deixar o seu like, considere se inscrever no canal se você gosta de conteúdo assim. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas, afinal de contas, o que é a missão integral? A missão integral surgiu por volta da década de 60, 70, na América Latina, liderada por nomes como René Padilha e Samuel Escobar. Ela foi uma reação, uma resposta àquele evangelismo que era visto como alienado da realidade social. Um evangelismo puro e simples que desconsiderava as necessidades do povo evangelizado. Quando se percebeu que o evangelismo da igreja desconsiderava a pobreza, a opressão e a injustiça estrutural de determinada região, então surgiu aí, teve esse levante desse movimento chamado Missão Integral, cujo foco principal é suprir as necessidades sociais do povo evangelizado. Ela propõe que a missão da igreja é evangelizar, sim, porém, essa evangelização deve integrar a ação social, tratando o ser humano de forma holística, ou seja, de uma forma completa, de forma plena e integral. Até aqui parece muito bom e é bem legal isso, como eu falei no início, são temas bíblicos e devem ser abordados, porém, aqui mora um problema e eu vou te convidar a descobrir comigo. Onde começa o desvio teológico? O erro não está em suprir as necessidades de povos necessitados, de povos carentes, que estão aí afundados na miséria, cuja realidade social do país é totalmente aquém do reino de Deus, daquilo que Deus deseja que os seres humanos, os seus filhos vivam na terra. Porém, quando se trata de igualar ou substituir a pregação do evangelho pela ação social, é aí que reside o principal problema dos críticos dessa teologia da missão integral. Então, na prática, a missão integral, frequentemente, ela redefine o evangelho. O evangelho deixa de ser a boa nova da salvação em Cristo Jesus para arrependimento dos pecados, mediante a fé no Filho de Deus, e passa a ser transformação social, igualdade, inclusão, combate à pobreza, combate à miséria. O resultado dessa teologia é um evangelho completamente horizontal, cujos pés estão fincados na terra, focado no homem e não na reconciliação com Deus. O segundo problema é que ela troca o erro central, ou o problema, o desvio central do homem, que todos conhecemos a partir das Escrituras, é o problema do pecado. Então, o pecado deixa de estar no centro como problemática principal da humanidade e o que, na prática, substitui isso é, de fato, a miséria ou a pobreza. Então, na missão integral, a prática diz respeito ao fato de que o maior problema do homem é a opressão, falta de dignidade ou a desigualdade social. O pecado, então, deixa de ser uma ofensa a Deus, ele passa a ter um enfoque secundário. Ele inclusive, pode se tornar apenas um problema estrutural, ou seja, mais um problema da sociedade, assim como os demais já citados. Em terceiro lugar, o terceiro problema é que a missão integral, essa teologia, ela confunde o reino de Deus com projetos e ações sociais. A missão integral, ela tende a ensinar que construir escolas, lutar por causas sociais, atuar nessas causas, lutar por políticas públicas, isso significa, segundo essa teologia, implantar o reino de Deus. Mas, biblicamente, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele não avança por ONGs, leis ou programas sociais, mas pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus pela graça. O quarto problema é que essa teologia relativiza a centralidade da cruz. Com o passar do tempo, muitas igrejas cujo fundamento tem essa teologia, elas deixam de pregar sobre arrependimento, sobre salvação dos pecados em Cristo, sobre a cruz, sobre a renúncia de cada um carregar a sua cruz, e passam a pregar muito, enfatizar bastante ações sociais, pregar sobre justiça, pregar sobre empatia, que é uma palavra muito em foque, muito na moda
hoje em dia, e transformação social. Acaba trazendo pautas políticas para cima do púlpito, ou para dentro da Igreja de Cristo. Então a cruz, nesse cenário, ela vira apenas um meio para se alcançar o fim desejado, que é suprir essas necessidades. E ela não é o fim. A cruz, ela não é o objetivo principal. Ela se torna mais um meio. Paulo disse: nada me propus a saber entre vós, senão o Cristo e a esse crucificado. Se tirarmos a cruz do Evangelho, sobra apenas ajuda, estender a mão, sobra apenas cuidado com os necessitados, com o órfão e com a viúva, o que tem o seu valor. A crítica aqui não é em cima da prática em si, porém da motivação e do foco exagerado que isola, que coloca isso à parte do Evangelho. O que difere uma igreja cujo fundamento é a missão integral, essa teologia, de uma ONG, é apenas um linguajar gospel. Na prática são as mesmas ideologias. Então quais são os argumentos que os defensores dessa teologia geralmente usam para continuar nesse caminho, doutrinando os seus fiéis a partir dessa cosmovisão teológica? Eles geralmente vão afirmar que Jesus cuidava dos pobres, ele tinha compaixão, ele estendia as mãos, ele fazia milagres, então esse deve ser o papel da igreja. Porém, nós lemos como o texto da grande comissão, Jesus ele não diz: ide por todo mundo e sustentai os miseráveis e os pobres. Ide por todo mundo e combata a pobreza em todas as regiões da terra. Não, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nunca substituiu o chamado ao arrependimento pela prática social. Os milagres confirmavam quem ele era, não definiam a missão da igreja. Ele mesmo disse em certa ocasião: os pobres sempre tereis convosco. Isso não é uma desculpa para que a igreja se isente do papel de cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Porém, volto a dizer, esse não é o enfoque central do evangelho. Para isso, muitas outras religiões fazem muito melhor do que os evangélicos boas ações, caridades. Nós ainda estamos engateando para aprender como fazer isso de uma forma sustentável, de uma forma excelente e que inspire as demais instituições. Mas a missão integral pega isso como seu troféu, como seu principal alvo e objetivo da igreja. Então a missão principal de Jesus é buscar e salvar o que estava perdido, conforme Lucas 19, versículo 10. Por outro lado, a missão integral ela tem um foco mais externo, mais no âmbito do corpo físico da pessoa, de suprir aquela necessidade que nós sabemos que é momentânea. Para o cristão, tudo que diz respeito à nossa matéria é passageiro. Nós estamos aqui como peregrinos e vamos passar por dificuldades, embora isso, mais uma vez, não nos isente da responsabilidade social que temos como cristãos no ambiente em que estamos inseridos. Porém, o nosso consolo e conforto é que do pó viemos e para o pó voltaremos. Caixão não tem gaveta, como já diz aquele versículo. Não, brincadeira, não é um versículo. É um ditado bem popular e muito verdadeiro, por sinal. Caixão não tem gaveta, daqui a gente não leva nada. E a nossa glória, a nossa recompensa está na eternidade com o Senhor. O evangelho, ele eventualmente gera boas obras. O cristão evangélico, ele deve ser generoso, por essência. Aquele que pratica as boas obras porque recebeu. A Bíblia vai dizer: dai de graça aquilo que de graça recebestes. Então, o cristão, ele tende a ser generoso porque ele já recebeu a salvação em Cristo Jesus. Ele tende a praticar boas obras como consequência da salvação na cruz de Cristo. Não como um objetivo final, para que ela não se torne um meio, inclusive, de se tornar salvo. Isso é legalismo, isso é catolicismo romano. Ação social é fruto e não missão. Isso é muito importante. Ela vem a partir de uma vida de consciência generosa, de identidade e a semelhança do Cristo, do fruto do Espírito crescendo e florescendo dentro do cristão. E assim como o salmista disse: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A partir do envolvimento com o evangelho, o cristão transborda isso para outros. Ou seja, mais uma vez, ação social, caridade, boas obras é consequência de uma vida com Deus, de uma vida onde a graça nos salvou. Em suma, nós ajudamos os pobres porque somos salvos.
e não ajudamos os pobres para salvar o mundo. Percebe? A missão integral frequentemente leva as igrejas a virarem uma instituição política, com movimentos políticos. Segundo, se alinharem a ideologias, geralmente ideologias de esquerda, perderem a sua identidade profética e a terem relevância social, porém pouco poder de fato, poder espiritual. O resultado disso é igrejas cheias de projetos, mas vazias de arrependimento. Muito ativas socialmente, mas fracas espiritualmente. E qual é o equilíbrio bíblico verdadeiro nessa história? A Bíblia ensina salvação por meio da fé e não pelas obras. Pregação fiel do Evangelho, amor ao próximo, boas obras como consequência, como resultado dessa salvação. E nunca substituir a cruz por causas. Nesse ínterim, Tiago não contradiz Paulo. As obras, elas confirmam a fé. Elas atestam a fé do crente, mas elas não a criam. Então, para resumir e para fechar esse entendimento, a missão da igreja não é transformar o mundo, mas proclamar a Cristo por meio da pregação do Evangelho para que pessoas sejam transformadas. E então o mundo sinta os efeitos dessa poderosa verdade. Obrigado pela sua atenção, espero que você deixe os seus comentários sobre esse tema. Continue aqui no canal, assista o primeiro vídeo que eu vou deixar em algum lugar aqui, da série Descortinando as Falsas Teologias, para que você também seja edificado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostou e muito obrigado pela atenção, te espero no próximo vídeo. Valeu! Deus de misericórdia, eu te agradeço pela liberdade de fazer o bem. Não para provar a ti, aos outros ou a mim mesmo o quanto eu sou bom, mas para descansar no autoesquecimento, dedicar-me ao teu prazer e ser movido pela tua misericórdia imerecida. Dá-me um coração manso e compassivo, aprofundando a minha experiência com a tua graça, para que eu compreenda que, ao fazer boas obras, faço tão somente o que condiz com a tua generosidade em Jesus. Amém.